Bora para mais uma oficina de administração? Nesta oficina, nós vamos interagir com uma ferramenta de gestão de produção que é o controle estatístico de processo. Por meio do controle estatístico de processo, ou CEP, é possível monitorar a produção, testando se as falhas se encontram em um parâmetro estatisticamente aceitável. Bom, a gente não tem uma fábrica para testar a ferramenta, mas temos a nossa sala de aula. Olha só a ideia, todos nós postamos no blog, certo? Parte dessas postagens não atingem o objetivo de retornar a nota maior possível. Mas isso não significa que as notas estão ruins. Ou será que significa? Vixe, agora eu preocupei. Bom, então vamos simular um processo em que temos a necessidade de obter nota suficiente para passar sem exame, tá bom? Considerando que a nota da oficina em princípio é 4 pontos, então uma nota média entre 2,5 ou 3 pontos das interações seria suficiente, certo? Neste experimento, vamos utilizar uma planilha para analisar a população de notas obtidas de interações e verificar estatisticamente se elas estão dentro da meta para passar de ano sem exame. Vamos lá? A primeira coisa que eu tenho a fazer é abrir uma planilha nova. Então eu vou escolher uma planilha em branco. Em primeiro lugar, eu vou abrir a fonte dos nossos dados que estão lá no Classroom. Entrando na sala de aula, em atividades, eu tenho lá, em documentos, planilha de notas e faltas. Vou clicar em consolidação e pronto. Essa é a nossa base de dados. Para a gente poder calcular agora, nós vamos importar a coluna D, que é a nota da primeira oficina, da primeira semana de aula. Nós temos 15 semanas de aula, né? E por enquanto eu tenho só notas da primeira e da segunda semana. Então eu vou importar a coluna D e a coluna E, que são as duas únicas colunas, por enquanto, em que existem notas. Para poder fazer essa importação, eu vou utilizar a função ImportRange. Mas eu vou usar essa função aqui na coluna B, na linha 1. Então, em B1, eu vou escrever ImportRange. Aí vem o help da função. Está dizendo aqui, importa dados de outra planilha. É isso que nós vamos fazer. Em primeiro lugar, eu tenho o help que está aqui do lado. Eu vou clicar no ponto de interrogação e aparece o help. E aqui eu tenho a sintaxe da função. Então, eu vou utilizar agora, em primeiro lugar, ele está me pedindo a URL da planilha. Eu vou abrir aspas e vou lá na consolidação P2 e vou encontrar o URL dela. Bom, a URL é todo esse endereço aqui, mas eu não preciso de todo esse endereço. Eu só preciso dessa parte do endereço depois da letra D barra. Então você vê aqui, docs.google.com/spreadsheets/d/, e aí começa o nome da planilha. Eu vou selecionar tudo isso e dar um Ctrl C. Agora eu copiei para a área de transferência. Venho aqui novamente, migrei para a planilha sem título aqui, que daqui a pouquinho eu preciso nomear. Eu vou colocar aqui aquele número, dando Ctrl V, aquele número, aquele nome que eu importei ou que eu copiei da consolidação P2. Vou dar ponto e vírgula para ir para a segunda parte da sintaxe da nossa função, né? E ele me pede a string do intervalo. A string do intervalo ela é formada por um conjunto de informações. Em primeiro lugar, pelo label da aba da planilha. Nesse caso é resumo. Então eu venho aqui, abro aspas novamente e escrevo
resumo. E coloco um ponto de exclamação. Quando eu coloco o ponto de exclamação, eu digo que a informação resumo é referente à aba da planilha. E agora eu vou dar o endereço das células que eu quero importar. Então eu volto para a consolidação e as células que eu quero importar estão na coluna D e na coluna E, correto? Volto para cá e escrevo assim, D, que é a primeira coluna que eu quero, 2 pontos até a última que eu quero, que é a E. Resumo D, 2 pontos E, significa, vá lá em resumo, na aba resumo e importe as colunas D e a coluna E. Fecho as aspas, fecho parênteses e clico em OK. Bom, ele me deu uma função de erro aqui, né? Então eu coloco o cursor em cima e ele está me dizendo o que está acontecendo. É preciso conectar essas planilhas. Na primeira vez que a planilha de destino extrair dados de uma nova planilha de origem, a permissão precisa ser concedida. Então, na verdade é essa planilha que eu estou aqui que está pedindo a permissão. E eu vou dar permissão, permitir acesso. Pronto, vieram as duas informações de nota. Da coluna da semana 1, da coluna da semana 2. Agora para a coluna A, eu não quero trazer informações de nomes da planilha original, porque eu quero manter aqueles nomes em sigilo. Então eu vou escrever alunos aqui como rótulo de campo e vou criar nomes fictícios. Então, por exemplo, eu vou colocar aluno 01, aluno 02, mas aí vai ficar difícil eu ficar escrevendo em cada posição, né? Para evitar isso, ou para contornar esse problema, eu seleciono aluno 01 e aluno 02 e puxo essas informações até o final aqui, ó. E ele dá essa progressão numérica, vai até o aluno 99, tá? Mas observem também que tem mais uma falha na nossa planilha, que todas as vezes que eu rodo a planilha, eu perco os rótulos aqui em cima. Deixa eu colocar em negrito. Eu perco os rótulos aqui em cima. Para evitar isso, eu vou selecionar essa linha, venho aqui em ver e peço para congelar a primeira linha. Então agora é possível rolar sem que se perca a informação dos rótulos de campo. Eu vou nomear essa planilha. Planilha sem título, ela vai se chamar CEP, que é a nossa oficina. Esses dados são os dados completos, todos os que eu extraí da planilha original. Se eu tiver que apagar algum deles, eu não vou conseguir apagar. Estou tentando apagar e não consigo, tá vendo? Eu só consigo me livrar desses valores todos se eu apagar a função import range. Se eu apago a função import range, some tudo. Pronto, carregou novamente. Agora eu vou calcular a média dessas duas notas para saber quais desses alunos alcançaram a média central, que seria 2,5 pontos, 2,5 pontos. Então vamos lá. Média. Eu vou usar a função média e vou selecionar esses dois números. Fecho parênteses. E ele me pergunta se no preenchimento automático eu quero também repetir o cálculo em todas as posições e eu digo que sim. É uma sugestão útil para mim agora, então eu aceito. Então ele repetiu todas as informações, a função média em cada uma das posições. Eu vou fazer uma extração aqui ao lado, na planilha, para saber quais são os alunos que estão abaixo dessa nota de corte ou dessa nota alvo, que é 2,5, quer dizer, de 2,5 para baixo. Vou fazer a extração e vou usar as colunas F e G para isso. Aqui na coluna F, eu vou
extrair o nome dos alunos. E na coluna G, as notas, que eu vou chamar notas com falhas. E são as notas que vão oscilar entre 0 e 2,5 pontos. Eu vou fazer uma query nesse volume de dados aqui, para saber quais deles atendem determinados requisitos. Vamos lá, primeiro eu tenho que selecionar os dados. Os meus dados estão entre a coluna A e a coluna D. Vou selecionar esses dados, ou na verdade eu nem preciso selecionar. Vocês observem que eu tenho aqui de A2 a D17. Se eu tirar o 17 aqui e deixar simplesmente D, a função vai pegar todas as posições até o final da coluna D. Esse é o conjunto de dados. Eu vou dar ponto e vírgula e vou para a seguinte, que é consulta. Então agora eu vou escrever a consulta. Abro aspas e escrevo select na coluna A e na coluna D. Então eu quero que a função me traga o conteúdo da coluna A e da coluna D para essas duas colunas F e G. Coluna A e coluna D. Tudo bem? Então eu defini aqui coluna A e coluna D. Eu quero só o nome e a média. E quero também uma condição em que os dados sejam em D, na coluna D, menores ou iguais a 2,5. Eu coloquei 2,5 e não 2,5, porque a função query não foi traduzida para o português. E considerando que ela está ainda em inglês, a divisão do inteiro para decimal precisa ser ponto e não vírgula, tá? Por isso que eu coloquei ponto. Vou fechar a minha consulta com as aspas e depois vou fechar com os parênteses e dou Enter. Pronto, eu consegui todos os alunos cujas notas variam entre 0 e 2,5 pontos. Elas estão aqui e são chamadas de notas com falhas. Quantos alunos temos? Vamos ver. Se nós formos até o final, eu tenho aqui na linha 80, então significa que eu tenho 79 alunos até esse momento com notas com falhas. Tá? Então, essas são as nossas falhas do controle estatístico do processo que nós queremos identificar. Vou fechar aqui para tornar um pouco mais confortável visualmente, vou fechar um pouquinho essa para dar um intervalo entre a extração que fiz e o restante das informações que vou atribuir. Bom, agora eu vou continuar fazendo as extrações de dados que preciso para fazer o meu controle estatístico dessas notas. O primeiro dado vai ser o total dos alunos. Eu poderia contar quantos alunos existem na sala, mas eu posso colocar uma função que me retorne automaticamente essa informação. Total dos alunos. A função, ela é a continum. Eu optei por escrever a função aqui na célula, mas eu também posso adicioná-la a partir desse comando aqui. Inserir função. Eu disse a continum. Como eu usei ela muitas vezes nos últimos tempos, ela já está aqui como uma das minhas preferidas. Eu posso clicar nela e ela vem. Aqui está a sintaxe, tá? Eu quero contar quantos números existem na coluna D, que é a média, para eu saber quantos alunos existem na totalização da sala. Como essa daqui é uma função que conta números, ela vem até aqui e desde o início vai contar os números que existem, suprimindo inclusive o label do campo aqui, que é texto, não é número. Então vamos ver. Se eu clicar, eu coloquei continuum, ele abriu aqui, e vou clicar na coluna e dou Enter. Eu tenho 99 pessoas aqui na sala. Vou até lá no final. Aqui está dando 100, porque a primeira posição, ela é o rótulo, né? Então, está dando 100 menos 1, 99. Então, está certinha a função.
Primeiro dado obtido. Agora eu quero notas de 0 a 2,5 pontos. Eu vou contar quantos alunos eu tenho na coluna G. Igual, conte num, aqui, abriu parênteses, eu seleciono coluna G, fecho parênteses, e eu tenho 79 alunos. A próxima informação é mais uma inserção de função, que é do desvio padrão. Lá no desvio padrão, eu vou calcular a dispersão, o padrão de dispersão desses números, né? Então, eu vou usar a função desvipad A. Desvio padrão da amostra texto como zero. Então, ele usa o texto como zero. Ele não considera texto. Desvipad A. Tá aí. Abro parênteses e escolho a coluna G para o cálculo do desvio padrão. Como ele vai desprezar esse valor aqui, porque a primeira informação é texto, ele vai considerar zero, não tem distorção nenhuma se eu fizer essa seleção da coluna G como um todo. Pronto, agora eu tenho o valor do desvio padrão. Eu vou reduzir a quantidade de números depois da vírgula para ficar mais confortável visualmente. Vou deixar em 3 números. Depois do desvio padrão, eu preciso fazer o cálculo do intervalo de confiança, que é o padrão de oscilação desses números, da média para cima ou para baixo. Para que eu possa fazer esse cálculo, antes de mais nada, eu preciso definir a acuracidade desse cálculo. A acuracidade do cálculo eu defino pelo alfa. Quero que o cálculo tenha uma precisão de 95%. Sendo assim, é tolerável um erro de 0,05 nesse caso. Tá? Então ele vai ser preciso a 95%, estatisticamente. Depois que definir o alfa, basta eu adicionar então o intervalo de confiança. Lá no intervalo de confiança, nós vamos utilizar a função confidence.t, que é essa daqui. A confidence.t então vai retornar o padrão de oscilação desses números que estão aqui, ó, na coluna G. Vamos lá. Eu vou pegar o alfa que ele está me pedindo aqui, tá vendo? Clico, ponto e vírgula. Ele me pede o desvio padrão, que eu calculei anteriormente. E agora ele me pede o tamanho da amostra, que é de todos os alunos. Fecho. E tenho um padrão de oscilação ou intervalo de confiança de 2,1139. Eu vou reduzir um pouquinho o número para ficar padronizado juntamente com os outros. E vou deixar 3 casas depois da vírgula. Qual é a nossa nota-alvo mesmo? Que é o centro da nossa meta? Nota-alvo, que é o centro da meta. Tá? 2,5. Agora eu vou calcular o padrão de oscilação. Vou ver quanto oscila dessa nota para cima ou para baixo. Limite inferior. O meu cálculo vai ser a nota-alvo menos o intervalo de confiança. Então, para baixo, 2,5 é esperado e tolerável que a nota oscile até 2,289. E quanto ao limite superior, o que é esperado para o limite superior?
a nota-alvo mais o intervalo de confiança. Quer dizer, as notas deste grupo de alunos tendem a oscilar ao longo do semestre. Se for conservado esse padrão de obtenção de nota, vai preservar mais ou menos essa oscilação, 2,289 até 2,711. É esse o padrão esperado. Com base nessas informações, eu posso calcular o número de alunos acima do limite máximo, utilizando a função conte.c. A conte.c, ela vai retornar para mim um intervalo, que eu vou estabelecer que é a coluna D, onde tenho todas as notas dos alunos, com um critério. Eu quero que retorne todos os alunos cuja nota seja superior a 2,7, que é esse limite superior aqui. 2,7. São 20 alunos. Também posso calcular a quantidade de alunos abaixo do limite mínimo, usando a função também conte.c, definindo o intervalo como a média e o critério como sendo todos os alunos ou todas as notas menores do que 2,3, que é o limite inferior. 48 alunos. Percentualmente, esses 20 alunos representam 20,20% do total de alunos. E os 48 alunos, 48,48% do total de alunos. Eu também posso adicionar na nossa ferramenta analítica um gráfico, para que ele também sirva como parte da análise de maneira visual. Vou até o final. Essas duas colunas que serviram de extração de dados, eu vou selecionar e vou inserir um gráfico. Esse gráfico que vem por padrão é um histograma, mas o histograma ele não me dá a informação que eu preciso. Então aqui na janela de edição, eu vou escolher, ao invés de histograma, o gráfico de colunas. Fecho o editor, estendo até o final da tela, para que eu possa ser capaz de ler. A partir da observação que esse gráfico me proporciona, eu posso verificar que existe uma grande quantidade de pessoas, de alunos, que possuem nota no centro da meta, mas que também existem outros alunos que merecem cuidados especiais porque possuem notas abaixo do centro da meta. É isso aí. Eu deixei aí embaixo o link para essa planilha, mas para não quebrar os vínculos, tirei as funções import e range, tudo bem? Outra coisa, ela é um exemplo e você até pode melhorar esse exemplo. Se fizer isso, depois você conta para nós o que é que você fez, pois isso interessa para todo o grupo. Muito bem, mas afinal, para que serve esse experimento? O controle estatístico de processo permite identificar o nível de conformidade da produção em massa. Eu sei que fica estranho quando usamos uma sala de aula como exemplo, mas em primeiro lugar nós não tínhamos uma empresa para testar, o que seria muito bom. Mas em segundo lugar, embora o processo de aprendizagem seja algo pessoal e diferente para cada pessoa, como nós vimos na oficina do tópico 2, lembra? Se não lembra, clica aí no card para você saber o que aconteceu lá. Bom, como eu dizia, embora o aprendizado seja personalista, o processo de ensino limita a produção em massa, sobretudo na sala de aula, como um processo que se repete independentemente do conteúdo, não é? Então dá para ver a conformidade e dá para realizar um controle da qualidade do retorno da aprendizagem, de tal maneira
que seja possível ao menos tentar identificar a não qualidade e agir antes que esses problemas se agravem. Embora eu particularmente ache que a inspeção seja mais efetiva, ou seja, examinar o resultado de cada um de vocês, identificar necessidades específicas e buscar a melhoria dos resultados individualmente. Muito melhor do que ficar apenas constatando se você foi bem ou foi mal. E você, o que acha disso? Produção em massa só pode ser analisada estatisticamente? Se o processo de análise estatístico for muito bom, os erros vão deixar de existir? Ou será que o processo serve mesmo para controlar a ocorrência de erros e tentar reduzir? Discuta com seu grupo, traga experiências e diga para nós o que achou da prática. Tchau!